Galera, muitas pessoas pediram e eu resolvi trazer para vocês um pouco mais sobre Francisco Ramon, mais conhecido como Cisco e futuramente conhecido como Vibro. Para iniciar, ele é um personagem da DC Comics criado por Gary Conway e Chuck Patton. Eu não sei se a pronúncia dos nomes estão certos, mas eu acho que está. Se não tiver, me corrijam aí nos comentários. Porém, ele foi criado aí em 1984. Sua primeira aparição foi em Liga da Justiça da América. Uma série aí onde acho que tinham como os veteranos da série o Aquaman e o Caçador de Marte e alguns outros personagens novos, dando introdução ao universo aí da Liga da Justiça. Mas como todos sabem, a DC é mestre em fazer reboot. Aí os heróis morrem e tem um outro universo e temos multiversos e por aí vai. Porém, o Cisco, antes de se tornar um membro da Liga da Justiça, ele era o líder de uma gangue chamada Los Lobos. E dentre os seus poderes aí, ele consegue criar vibrações capazes de destruir concreto e aço. E no caso ele consegue também aí sentir as travessias entre os multiversos e talvez possa fazer com que ele seja aí meio que um guardião do multiverso. Isso dá pra gente perceber que na série eles pegaram essa essência do personagem no episódio 16, que o Barry atinge uma velocidade que ele acaba voltando um pouco no tempo, e naquela decorrência dele voltar no tempo e tal, a gente lembra que o Cisco poderia ter morrido. O Flash Reverso chega, se revela para o Cisco e mata ele. Porém, o Flash volta no passado lá e acaba mudando um pouco a linha temporal, fazendo com que o Cisco não morra. Porém, ele continua sentindo aquela sensação de que ele teria morrido, que começa a desconfiar do Dr. Wells. Então, a gente pode ver que ele ali tem essa pegada dele sentir as vibrações do multiverso, porque aconteceu uma coisa em uma linha temporal, apesar da linha ter mudado, ele continuava tendo a sensação de que algo tinha acontecido. No caso, na série, essa é a primeira, digamos, demonstração ou aparição dos seus poderes como meta-humano. Porque, para quem não sabe, ele também foi atingido pela explosão e, da mesma forma que o Barry ganhou os poderes e outros meta-humanos, ele também ganhou os poderes. Só que, no caso dele, não demonstrou tanta coisa assim, apenas essa parte onde que ele consegue perceber que aconteceu uma coisa e essa coisa que deixou de acontecer, ele continua lembrando dela como se ele tivesse vivido ela mesmo. E no caso ele viveu, a linha do tempo só foi alterada. Porém, o personagem, apesar dele não ser um personagem, assim, digamos, principal da liga, ele tinha sua importância. E uma das curiosidades que eu achei mais foda, que ele foi numa saga chamada Lendas, ele foi o primeiro personagem da DC, da Liga da Justiça, a morrer em combate. E depois, né, ele participou de várias outras sagas, mas agora na saga Os Novos 52, ele voltou com seus poderes um pouco alterados, aumentados, digamos assim, onde ele consegue anular a força da aceleração. E no caso ele conseguir anular a força da aceleração, heróis como o Flash ou outros personagens que utilizem a força da aceleração como poder principal ali, ele pode fazer com que eles, digamos, tenham seus poderes anulados, como o Flash Reverso e o próprio Flash. Isso me faz entender uma coisa aí, que eu acho que essa pegada que eles estão planejando para a temporada, porque já deixou claro que nessa segunda temporada, o Cisco ele vai ter uma importância maior e digamos assim, um desenvolvimento do personagem maior. Talvez mostre esses poderes, talvez mostre ele conseguindo anular a força da aceleração. Talvez ele seja fundamental para o Flash enfrentar o Zoom, que a gente ainda não sabe como que vai ser essa questão do Zoom aparecer na série. Porém, a gente sabe que o Cisco vai ser muito importante nessa temporada.
das coisas que fazem com que ele seja importante é exatamente essa, ele conseguir sentir aí as vibrações do multiverso e digamos, alguns outros poderes que ele possa vir desenvolver. Pelo que parece, a pegada dessa série tá muito aí nessa questão dos Novos 52. Tem muita coisa envolvida ali com essa saga das revistas da DC. Eu espero que o Cisco realmente tenha um papel fundamental aí, porque ele é realmente um herói que tem uma capacidade boa. E digamos assim, cara pode, né, conversar com o multiverso ali. Isso não é para qualquer um, não. E se ele realmente puder alterar ali a força da aceleração, talvez a gente pode ter uma pequena dica daquela borrão azul do Flash. Às vezes o Cisco conseguiu ampliar a força da aceleração do Flash através de um traje, alguma coisa assim, mas a gente percebeu que ele é muito do cara que dá nome aos vilões na primeira temporada, e agora ele vai passar a ser um cara mais talvez utilizado como realmente ele deve. Vamos esperar aí. Eu particularmente estou esperando muito dessa segunda temporada e acredito que tanto o Cisco quanto os outros personagens vão ter uma desenvoltura maior, vão ter uma apresentação melhor nessa temporada e, cara, tá faltando pouco. Tá faltando pouco. E aí, o que você espera de Cisco? Gostou um pouco aí da história do personagem? É claro que eu não entrei muito em detalhes, mas é só para dar uma parada aí em muitas questões que as pessoas estavam em dúvidas. O Cisco realmente ele é importante, mas ele não era um personagem principal da Liga da Justiça. Ele era meio que ali, talvez, a segunda parte da Liga, que a gente pode até ver muitos personagens importantes da Liga, no desenho A Liga da Justiça Sem Limites, e alguns personagens secundários que na Torre da Liga mostra vários e vários heróis. Tem até um episódio que tem muitos heróis enfrentando vários vilões e tal, acho que até quando o Brainiac começa a atacar, então vários heróis tentam salvar. Eu acho que é uma boa sacada da DC, trazendo personagens clássicos e personagens secundários que fazem a história crescer. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo!